Olá, pessoal. No vídeo de hoje, estaremos discutir soluções sobre a atividade 9 do nosso módulo 3 de estruturas de repetição. Na atividade 9, temos a descrição da seguinte situação-problema. Desenvolva um programa que receba um valor x inteiro e, em seguida, um conjunto de valores inteiros até que o zero seja digitado. Ao final, seu programa deverá informar quantas vezes o x aparece no conjunto. Observação: caso o x não apareça no conjunto, deverá ser exibida a mensagem o x não aparece no conjunto. Então, pessoal, nessa atividade 9, temos uma situação problema um pouco similar à nossa atividade 8, onde eu vou ter um valor x e eu tenho que procurar esse valor x dentro de um conjunto. Só que dessa vez eu não preciso dizer se o elemento está ou não está dentro do conjunto. O que ele pede é para a gente informar quantas vezes aquele elemento se repete dentro do conjunto, certo? Então, eu não teria mais uma espécie de flag para só sinalizar se pertence ou não pertence. O que eu quero é saber quantas vezes aquele número pertence ao conjunto, quantas vezes aquele número está ao conjunto. Então, a minha flag, eu não deveria ter uma flag para fazer uma sinalização, eu deveria ter um contador para contar quantas vezes aquele número aparece. Só que eu tenho um detalhe é, bem específico, né, com relação à nossa atividade 8, que é a entrada de dados, a forma da entrada de dados. Então, a gente consegue ver que, nesse caso aqui, eu vou receber o valor x e, em seguida, eu já vou receber os elementos do meu conjunto. E quando que eu vou parar? Quando o zero for digitado. Então, eu não sei mais quantos elementos previamente tem o meu conjunto para eu fazer o meu laço rodar aquela quantidade de vezes. Agora, o valor do elemento é que vai determinar a condição de parada. Então, o que ele está relatando é que zero é um elemento que não vai pertencer ao conjunto e que eu devo parar quando zero for digitado. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, um valor x inteiro e vamos ter também os números do conjunto. Então, o primeiro passo é pegar o meu valor x, e aí depois eu vou pegar os elementos do meu conjunto, só que eu vou ter uma sentinela. Aí eu vou parar quando o elemento zero for digitado. Então, se eu tenho uma sentinela, a gente vai ter que fazer um laço por sentinela seguindo as três regras do laço por sentinela, que é: pego o valor sentinela fora do laço, faço uma condição de parada e pego o valor sentinela sempre ao final do laço novamente. Então, aqui no final do laço, eu pego o valor sentinela de novo. E qual vai ser minha condição de parada? Especificamente com o valor zero, que é para ser encerrado. Né? Então, nesse caso, eu vou colocar, enquanto o valor num for diferente de zero, ele vai rodar. Quando o valor zero for digitado, é para ele parar. Então, fica dessa forma a nossa estrutura. Ele já vai sair digitando os números e todo número válido vai entrar no laço. Quando for o valor zero, ele vai parar. E aí, para todo número, eu vou verificar se esse número vai ser de fato o valor x que eu estou procurando. Só que nesse caso, se for o valor x que eu estou procurando, o que eu vou fazer? Eu não vou ter uma flag, eu vou ter uma espécie de contador. Eu vou chamar aqui de quantidade. Essa quantidade eu vou começar com zero, e toda vez que eu encontrar um número, eu vou aumentar a minha quantidade. Então, minha quantidade vai passar a ser 1, depois a 2, 3 e assim sucessivamente. E eu vou ter, depois que eu encerrar o meu laço, eu sei quantas vezes aquele número, ou seja, aquela condição foi verdadeira. Peguei o número. Se esse número for igual ao x que eu estou procurando, eu aumento a minha quantidade. Se não, eu não faço nada. Eu simplesmente pego o próximo número. E eu só vou contar os números que de fato forem iguais ao que eu estou procurando, para eu saber quantas vezes esse número se repete. Então, nesse caso aqui, minha quantidade começa de zero. Peguei o valor 5. 1 é válido, é diferente de zero. 1 é igual a 5? Não. Então não faço nada. 2 é igual a 5? Não. 3 é igual a 5? Não. 4 é igual a 5? Não. Cheguei em zero. Zero, eu paro. Então, quantos números foi igual a 5? Zero. Só que nesse caso, quando eu não tiver nenhum número que seja igual ao x, eu devo falar que o x não pertence ao conjunto. E quando eu tiver, né, por exemplo, um aqui que se repete uma vez, depois duas, depois três, aí eu vou falar o valor 1 aparece x vezes. Então, eu vou ter duas saídas.
Para a situação que em nenhum que nenhum que nenhuma vez o número apareceu dentro do conjunto, eu vou falar que aquele valor x não pertence ao conjunto. E aí, nesse caso, quando vai ser a situação? Quando a quantidade for igual a zero. Quando a quantidade for igual a zero, eu vou dizer que o número não pertence. Se não, significa que ele pertence, mas nesse caso eu não quero exibir que pertence, eu quero exibir o quê? Um outro texto, que é o elemento tal, o valor tal, aparece x vezes. Então, %d, %d, então o valor x aparece uma quantidade x de vezes, né? Então, dessa forma, eu consigo dar a saída, né, que a questão pede. Se a quantidade for igual a zero, nesse caso eu vou dizer que não pertence. Mas se não, ou seja, significa que pelo menos uma vez essa condição for verdadeira, eu vou dizer o valor que eu estava procurando, que é o valor x, que foi digitado aqui, aparece aquela quantidade de vezes que eu contei. Então, vamos testar agora para ver se de fato funciona. Então, se eu tenho lá 5 elementos, 1, 2, 3, 4 e 0. Então, o valor. Opa, eu botei %F, né, pessoal? É %D. Desculpa. É 5 vezes 1, 2, 3, 4, 0. Então, o valor 5 não pertence ao conjunto. Ok. Agora, testar para outra situação, problema. Estou procurando o valor 1, e aí tem 1, 2, 3, 2 e 0. O valor 1 aparece 3 vezes. Agora aqui, num outro exemplo, estou procurando o valor 7, 15, 107, 77, 7, 97, 87, 8 e 0. Então, o valor 7 aparece uma vez. Então, de fato, funciona, né? Eu poderia, inclusive, resolver a questão 8 também, né, sem utilizar o flag, fazendo quantidade, contar quantas vezes aparece e fazer lá. Para zero, não pertence, e se não, colocaria que pertence. Então, é uma outra possibilidade de solução também. Mas nesse caso específico, eu queria a quantidade, então precisaria obrigatoriamente utilizar ali, contar quantas vezes se repete para poder informar essa quantidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí e até o próximo vídeo.